Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão e nesse vídeo nós vamos falar sobre os planos do Corinthians para 2026. Tem muita coisa boa, muita coisa importante, muita informação quente para passar para vocês. Claro, pós-título, ressaca, ritmo de festa, muita coisa positiva, muita coisa boa, mas também tem polêmica. Tem informação quente para passar para vocês, então fique até o final do vídeo, já deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Bom, Coringão conquistou aí o título da Copa do Brasil depois de muitos anos. O último título conquistado da Copa do Brasil foi 2019, último título nacional 2017. Coringão ganhou o Paulistão no início do ano, no qual já não vencia desde 2019, ou seja, um ano extremamente positivo na questão de conquistas. Um ano que era fadado ao fracasso para o Coringão devido à eliminação precoce na Libertadores, à eliminação precoce na Sul-Americana, um campeonato brasileiro péssimo. Coringão consegue fechar o ano, podemos dizer, com chave de ouro, calando a boca dos críticos, calando a boca dos secadores e calando a boca daqueles que duvidaram. Por isso que eu falo, continue duvidando do Corinthians, continue desacreditando do Corinthians, porque o inexplicável, o impossível, o inaudito acontece. O time cheio de dívida, quase 3 bilhões de dívida, transfer ban, uma dívida milionária de um estádio, devendo jogadores, empresários, devendo até o tio da pipoca. Essa aqui é a realidade. E o Corinthians consegue ser o único time paulista a conquistar não apenas um, mas 2 títulos importantes nesse ano. Isso é ser Corinthians. E detalhe, não foi nada na base da facilidade, foi tudo na base do sofrimento, da garra, da vontade, do esforço, do sacrifício. Quem acompanhou sabe que ganhar esses 2 títulos, no qual era improvável o Corinthians ganhar, e o Paulista está incluso, no qual muitos desmerecem, mas outros times até com menos tradição, times do interior, eram considerados mais favoritos do que o Corinthians. O próprio Bragantino, o Mirassol, o Novo Horizontino eram desses, o São Bernardo, era um time como esses, eram favoritos mais do que o Corinthians. E o Corinthians conseguiu vencer os Porcos, que era o maior favorito na final, e na Copa do Brasil fez uma campanha histórica, fez uma campanha marcante, vencendo todos os seus jogos fora de casa, venceu o Novo Horizontino fora de casa, no qual tinha um time muito organizado, muito bom, venceu os Porcos nas 2 partidas, inclusive por 2-0 na casa dos caras, venceu o Atlético Paranaense, no qual já de alguns anos vem forte nas competições de mata-mata, venceu o Cruzeiro, hiper favorito, que fez uma campanha muito positiva no Campeonato Brasileiro, com um elenco muito forte, conseguiu vencer na casa dos caras, calando o Mineirão, e fez o que fez com o Vasco no Maracanã. Mais uma vez, depois de 25 anos, aquela homenagem na camisa, eu sabia que tinha algo fora, algo inexplicável, porque não tem como explicar. O Corinthians fazendo no ano de 2025 uma homenagem em sua camisa a 25 anos do título no Maracanã Mundial, venceu mais uma vez o Vasco, repetindo a história e fazendo, calando a boca de todos, e surpreendendo a todos, e sendo o que é. Isso é ser Corinthians. Bom, o Vasco, por sinal, que é um grande freguês do Corinthians, né? 95, vencemos a Copa do Brasil, semifinal, passamos pelos caras, aquela goleada de 5-1 histórica. 2000, Mundial. 2006, eliminamos eles na Copa Sul-Americana também, por 3-1. 2009, passamos por eles na Copa do Brasil com o Ronaldo em campo, deixando os caras no chão. Em 2012, aquele jogo sofrido, marcante, nos 2 jogos, São Januário, histórico, aquele jogo com aquele São Januário, um pasto de lama, e no Pacaembu, aquele gol do Paulinho, defesa do Cássio, e agora em 2025, mais uma vez a gente passando pelos caras. Vasco que, por sinal, nunca venceu na Neoquímica Arena, só não é mais freguês do que os Trica, do que o São Paulo, porque, olha,
tá para entrar na lista aí de maior freguês. E vivemos nesses últimos dias 3 dias intensos, né? Desde o sábado, a festa no CT, depois a invasão no Rio de Janeiro, a invasão no Maracanã, festa no Maracanã, a equipe volta para São Paulo, festa na Neoquímica Arena. Olha, foi 3 dias de festas intensas, no qual muito torcedor do Corinthians deve ter desfalcado as empresas aí, faltando no trabalho, porque o bicho realmente pegou. Vamos às informações, às notícias que estão movimentando aí o Parque São Jorge. A pergunta que não quer calar: Fabinho Soldado e Dorival Júnior continuam no Corinthians para 2026? Eu já quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Na sua opinião, devem continuar? Vocês querem que eles continuem? Fabinho Soldado, executivo de futebol, que fez um excelente trabalho, tem feito um bom trabalho dentro das suas limitações. Um ponto muito importante: Hugo Souza. O Fabinho foi um dos caras que acreditou no Hugo Souza e trouxe o Hugo Souza para o Corinthians. O Fabinho Soldado que trouxe muitos jogadores, desde Ramon Dias, vem trabalhando no Corinthians e desempenhando um bom trabalho. Eu quero ouvir a sua opinião. Para você, deve ou não deve continuar? Contrato acaba agora. Segundo o Stabile, disse que na questão do Fabinho Soldado tem que sentar para conversar. Então, podemos dizer que está estritamente aberto a possibilidade de Fabinho ficar ou sair do Corinthians. Já Dorival Júnior tem contrato, mas há uma rejeição por parte da torcida sobre a permanência do Dorival devido ao desempenho no Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, deve ou não deve ficar? Bom, eu acho que os dois devem ficar. Fabinho Soldado fez um bom trabalho e o Dorival, devido à conquista da Copa do Brasil e já pensando em Libertadores, para mim deveria ficar. Se ele é o rei das Copas, o cara sabe jogar isso aí, sabe jogar esses tipos de competição, por que não mantê-lo, pelo menos, até a Libertadores, e ver no que vai dar na Libertadores, e ver no que vai dar na própria Copa do Brasil, só que a Libertadores termina antes, né? E aí, qual a sua opinião, torcedor? Eu acho que deveria ficar. Seria burrice por parte do Corinthians dispensar o Dorival, assim como fez o Flamengo lá atrás, e não dar sequência no trabalho. Jogadores que já conhecem o esquema dele, ele já está adaptado ao ambiente e dá sequência no trabalho dele. Até porque vem Recopa agora, o jogo contra o Flamengo, temos o Campeonato Paulista que já começa no dia 11 de janeiro, o Brasileiro esse ano, de 2026, já começa de forma antecipada devido ao novo calendário, ano de Copa do Mundo. Então, assim, na minha opinião, eu daria sequência ao trabalho do Dorival, a não ser que ele queira sair. Aí é outra história. Mas caso não, eu manteria no Corinthians. E para você, fica ou não fica? Na sua opinião, o Corinthians vai ou não vai manter? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Dorival tem contrato, já o Fabinho Soldado tem o seu término agora no final do ano. Hugo Souza recebeu proposta do Milan e o Corinthians recusou a proposta milionária pelo Hugo Souza. Hugo Souza que disse em entrevista que pelo menos até a Copa do Mundo no meio do ano ele fica no Corinthians. Por quê? Hugo Souza certamente visa estar na convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo. Então, inteligentemente, ele quer permanecer no Corinthians. Se eu fosse ele, eu permaneceria para a vida toda, porque ele tem condições técnicas, tem idade, tem qualidade para se tornar um dos maiores ídolos da história do Corinthians por tudo que fez nesse pouco tempo que ele está. Pode fazer muito mais. Dependendo para onde ele for na Europa, seria burrice da parte dele sair do Corinthians agora, pegar os maus exemplos de jogadores que poderiam ser o que ser no Corinthians e desperdiçar a oportunidade. Então, se eu fosse ele, pensaria muito bem, mas a gente sabe, o sonho brasileiro, jogar na Europa, seleção, aquela coisa toda, então por isso deve se pesar na balança. Mas uma coisa é certa, o Hugo fica com a gente até a Copa do Mundo e deve jogar aí as competições internacionais do Corinthians. Já o Yuri Alberto deixou claro que fica no Corinthians até 2030.
Contrato dele até 2030, então, segundo ele, vai cumprir o contrato. Mas a gente sabe que quem manda é o dinheiro. Essa que é a realidade. A Roma já ofereceu uma bala pelo Yuri Alberto, talvez ele esteja esperando algo melhor, um time melhor da Europa, como também tem a questão da seleção. O Yuri Alberto foi muito importante esse ano, foi muito importante ano passado, é um jogador decisivo, é uma peça fundamental no Corinthians, tem seus altos e baixos, tem sua inconstância, faz parte, é natural, então ele visa também vaga na seleção, uma vez que tem uma ou duas vagas ali dentro do time titular da seleção brasileira, que está em aberto, que é justamente a posição de centroavante. Então o Yuri Alberto certamente deve pensar nisso, assim como o Hugo Souza, assim também como o Memphis Depay. Memphis Depay, que tem um contrato milionário, só dessa parte que o Corinthians vai receber da CBF, uma parte vai para ele, premiação individual. Foi o contrato que foi feito com ele não tem culpa disso. É culpa de gestões passadas que fizeram essa que é a realidade, né? E o Memphis também visa Copa do Mundo, visa estar bem para a Copa do Mundo, e se ele for para outro clube nesse momento, da Europa ou do Brasil, de onde quer que seja, talvez ele não tenha o desempenho ou as oportunidades que ele está tendo hoje no Corinthians. Então, certamente deve também continuar até a Copa do Mundo. Porém, há um detalhe. Esses jogadores que devem ficar no Corinthians visando seleção, será se eles vão dar a vida? Será se eles vão se entregar nos clubes? Porque eles podem se lesionar. Então é bom a gente ficar bem de olho nesses caras nesse primeiro semestre de 2026. O Maicon, que tem proposta do Corinthians de renovação junto ao Shakhtar Donetsk, uma proposta de renovação até 2028. E aí eu quero saber quem é a pessoa no Corinthians que está propondo renovar. Pelo amor de Deus, não! Não! Não renovem com o Maicon. Agradecemos por tudo que ele já fez pelo Corinthians no passado, no presente, pelo título da Copa do Brasil, pelo Paulistão, por todos os serviços prestados, mas não devem renovar com o Maicon. Nós estamos com um elenco recheado de volantes. Temos Martínez, temos Ranieri, temos Carrilho, temos Bidon, temos outros jogadores. Não dá para continuar com o Maicon. Um jogador caro e que não oferece aquilo que nós esperamos dele. Então não, o Corinthians não deve, na minha opinião, e vocês devem respeitar a minha opinião, o Corinthians não deve renovar, fazer esforços para renovar com o Maicon. Me perdoe, Maicon, mas essa é a minha opinião. E a máfia dos ingressos. O Stabile, que deu uma entrevista na volta agora na Neoquímica Arena, falou o seguinte, o Corinthians é campeão, mas a mídia, mas deve tanto. O Corinthians é campeão, mas as dúvidas, mas os porquês. Aí ele disse, não, o Corinthians é campeão, pronto e acabou. Sim, de certa forma, Stabile, eu concordo com você, temos que comemorar, temos que valorizar a conquista, porém, a imprensa também tem a sua parcela de razão, que a sua gestão não é das melhores. Mas é pouco tempo. Mas você é um tapa-buraco do Augusto Melo. Ok, pode até ser. A gente vai ver no ano 2026, você vai ter mais tempo, ano que vem você vai ter que entregar, teremos eleições. Porém, muita coisa no Corinthians passa pela sua responsabilidade, passa pela sua autonomia, passa diante dos seus olhos, segundo você diz que não vê, que não é sua responsabilidade, mas é sua responsabilidade sim. Inclusive essa questão do Maicon, inclusive a questão de dívidas que estão sendo formalizadas, como por exemplo essa bagunça no fiel torcedor, essa bagunça que aconteceu agora dos ingressos, entre outras coisas que acontecem nos bastidores do clube. É sua responsabilidade, você deve assumir a responsabilidade, porque você é presidente do Corinthians, você não é ali uma figura ilustrativa no trono, na poltrona da presidência. Então você tem que tomar a responsabilidade para você, independente dos departamentos,
e ter postura, e ter humildade, ter senso de justiça e de responsabilidade de falar a verdade quando deve ser dita a verdade. Essa é a minha opinião. E você precisa assumir isso. Então, de fato, o Corinthians é campeão, tem que ser enaltecido o desempenho do futebol na Copa do Brasil, o desempenho da comissão técnica na Copa do Brasil, dos jogadores, valorizar o título, desfrutar de tudo isso. Excelente, perfeito, mas não fuja das responsabilidades, não fuja dos compromissos, dos departamentos. Você está lá para isso, então você tem que olhar tudo isso. Inclusive sobre a questão dos ingressos. Nós vimos aí nos bastidores, no meio da torcida lá no Maracanã, a televisão, influencers. Onde essas pessoas conseguiram ingresso? Aonde essas pessoas, inclusive muitos no gramado, aonde essas pessoas conseguiram credenciais para estar lá dentro? Aonde torcedores, conselheiros, pessoas que nem sócio do clube são, conseguiram ingresso para estar lá? Segundo pessoas da televisão, tem programas de televisão, vimos falar, e eu não vou citar o nome, teve gente que pagou R$3.000 ingresso. Quem foi que vendeu ingresso por R$3.000 para tais pessoas estarem no Maracanã? Você deve saber, você tem que saber. E se você não sabe, investigue. Não somente você, os jornalistas de plantão, da mídia anticorintiana, investiguem. Para que a gente possa ter razões, motivos, para poder a gente dar nome aos bois aqui e falar a verdade, doa quem doer. É isso que nós queremos. Bom, Corinthians chegou a negociar aí a dívida de Matias Rojas. Cerca de 41 milhões para evitar o transfer ban. Pois bem, Corinthians ainda enfrenta o problema com dívidas. Parece que o dinheiro da Copa do Brasil não é o suficiente. Obviamente não é o suficiente. Porém, o Corinthians precisa ir ao mercado. A gente sabe que tem uma lista de jogadores que vão ser dispensados agora no final do ano. Alguns com términos de contrato, outros que serão emprestados, outros que serão vendidos. O Corinthians precisa estar limpo diante da FIFA para que possa fazer suas contratações, até porque será um ano de muitas competições, Paulistão, Recopa, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, enfim, Corinthians precisa contratar, precisa se reforçar, porque tem uma lista de dispensa muito grande. Nós vamos depois gravar um vídeo só para falar disso. Corinthians prepara uma faxina, uma limpeza geral, nós vamos gravar um vídeo nos próximos dias para falar só desse assunto, quem sai, quem fica, quem vai ser vendido, quem tem proposta. Nós vamos falar sobre tudo isso em um vídeo exclusivo. Porém, o Corinthians precisa correr contra o tempo, porque dia 11 tá aí, começa o Campeonato Paulista e o Corinthians vai ter uma bala de desfalque aí porque jogadores que vão embora. Então, quem fica, quem sai, o Corinthians não pode apenas contar, ter que subir os moleques da base para poder botar no banco de reserva, porque não vai ter jogador suficiente e nós precisamos se preparar. Pré-temporada, a Libertadores começa antes, o Brasileiro começa antes e temos Recopa, jogo decisivo. Então, já temos que pensar correr contra o tempo. Por isso que eu coloquei aí no título. Quais são os planos, os projetos do Corinthians para 2026? E sobre as dívidas, o Corinthians precisa agir. Agir como um bom brasileiro. Devo, não nego, pago como posso. Não é se negar de pagar, como bom brasileiro. É não negar e negociar. Então, pagar como pode. Como é que pode pagar? Vamos parcelar? Vamos reduzir? Vamos tirar aí os encargos? Vamos tirar os juros? Vamos negociar essas pendências? Chegar a um acordo, chegar a um denominador comum para poder liquidar essas pendências conforme o combinado. Bom, dia 24 de janeiro, Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Temos ainda informações a passar sobre definição de estádio, horário, questão de ingresso, como tudo vai funcionar. Claro, temos bastante tempo ainda pela frente, porém já está definida a data 24 de janeiro. Mais uma vez o Coringão enfrentando um carioca, um clássico daqueles, o bicho vai pegar e nós certamente vamos
cobrir tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Bom, basicamente é isso. Não vou ficar enchendo linguiça, mas nós voltamos nos próximos dias. A gente vai trazer aí um apanhado geral sobre essa faxina, essa limpeza no Corinthians e dar seguimento aí nos planos e nos projetos de 2026. Jogadores entrarão em férias agora e vamos ver o que vai ser movimentado nos bastidores do Corinthians. Uma coisa é certa, o Coringão nos deu um grande presente de Natal, o título da Copa do Brasil. Olha, foi festa nos 4 cantos desse país, norte, sul, leste, oeste, nordeste. Rio de Janeiro ficou tomado por corintianos, chora vascaínos, chora anti-recalcado, chora porco imundo, choca trica, sardinha, vocês não ganharam nada esse ano, chora todo mundo. Coringão é campeão da Copa do Brasil e vamos em frente, 2026 tá aí, é só o começo. Deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um corintiano aqui no canal do Fielzão, você não perde nada do que acontece no Coringão. E nós voltamos depois do Natal para passar mais informações relevantes em primeira mão aqui para você no canal do Fielzão. Forte abraço a todos, um Feliz Natal e vai Corinthians!